fazer para criar uma criança em inglês, criar uma criança bilíngue, se ninguém da família, além de você, fala inglês? Recebi esses tempos uma pergunta quando deixei aberto lá no meu Instagram, o que vocês gostariam de ver no canal? E uma das pessoas me escreveu dizendo, Aline, eu não tenho vergonha de falar com meu filho, o meu futuro filho, na rua, na padaria, no mercado, mas como é que tu faz quando as pessoas da família estão contigo e elas não falam inglês? Achei a pergunta bem interessante e resolvi então fazer esse vídeo aqui explicando um pouquinho como é que funciona na nossa casa. Não quer dizer que é uma regra que vai funcionar com todo mundo. Mas olha só, na minha casa, a Tata que cuida aqui do Lucas não fala nada, absolutamente nada em inglês. Quando o Lucas era pequenininho, ela começou a trabalhar com a gente, ele já tinha perto de 1 ano. Ela não entendia nada. Hoje ela já entende várias palavras e segundo o Lucas, ela fala sim já, ó, de inglês. Ele que disse isso pra ela, tá, tu já fala assim, ó, de inglês. Então ela vai aprendendo, convivendo com a gente. Meu pai entende inglês e arranha um pouquinho no inglês, ele fala, se vira. Ele é aquele lá que apertou o botão que eu ensinei no meu outro vídeo, se não assistiu, confere aí. E ele apertou o botão e ele fala, já viajou, ele recebe às vezes intercambistas, porque ele é rotariano, então ele vai lá, se joga e fala. Fala um monte de coisa assim, né, pronúncia meio problemática, mas azar, falou. Sorry, Dad. A minha mãe entende um monte de coisas, mas ela não consegue falar, ela fala pouquíssimo, assim, algumas frases-chave. Meu sogro não entende muito, entende algumas coisas, mas não entende muito e não fala nada. Quer dizer, fala algumas palavras já por causa do Lucas, assim, mas antes o Lucas não falava nada. A minha sogra entende bastante e consegue falar também. Então eu diria assim que dos 4 avós, a minha sogra e o meu pai são os que têm mais condições assim de interagir com o Lucas em inglês e minha mãe e o meu sogro nem tanto. Os dindos dele, então a minha irmã e o meu cunhado moram nos Estados Unidos, né? São brasileiros, moram nos Estados Unidos e infelizmente eles não conseguem ter tanto contato com o Lucas, mas quando estão com o Lucas conseguem, né? Eles preferem interagir em português, mas se a conversa está toda em inglês eles vão também. Os irmãos do Gustavo entendem, falam também, mas não têm o costume de interagir com o Lucas em inglês, interagem com eles em português, com ele em português. Então vamos fazer um cenário. Estamos eu e o Lucas brincando na sala, quando abre a porta entram os meus sogros ou meus pais. O que eu faço? Eu continuo falando em inglês com o Lucas e eu olho e me dirijo para essas pessoas em português. E aí, sei lá, o Lucas tá falando alguma coisa, eu digo, Lucas, tell vovô e vovó what you did, what you were doing. E aí ele vira pro vovô e pra vovó e fala com eles em português. Eu tento continuar a minha interação com o Lucas em inglês e em alguns momentos eu acabo virando para essas outras pessoas, pode ser estranhos ou da família, e digo, a gente tá vendo tal coisa, ou brinquei com ele agora que ele tinha que dizer tal e tal coisa. Mas eu tento sim continuar interagindo com ele em inglês, mas tendo um cuidado para não excluir essas outras pessoas da conversa. Mas o Lucas se responsabiliza por isso, né? Então o Lucas continua interagindo comigo e ele vira e fala com essas pessoas em português, né? Se eu tô na rua, alguma coisa, eu digo, Lucas, do you want this? Do you want to buy this apple? E aí vem uma pessoa e faz uma pergunta, eu digo, Lucas, let's talk to this person, let's talk to this titio ou this titia. E titio e titia a gente mantém em português. Eu não digo guy, lady, woman, man, não, person. Eu uso titio e titia. E aí a gente se vira para aquela pessoa e conversa. Eu me lembro assim de pouquíssimos momentos que eu fiz toda a interação em português. Eu realmente continuo falando com o Lucas em inglês e aí alternando ou fazendo uma tradução para essa pessoa que está acontecendo ou o Lucas fazendo essa interação. Nunca ninguém da família reclamou, ninguém nunca disse nada, não acho que em nenhum momento eles se sentiram excluídos. O Gustavo já muda mais, então se é o Gustavo ele já meio que começa a falar mais em português, mas se ele quer fazer alguma coisa específica pro Lucas, ele vira pro Lucas e diz pra ele em inglês, e aí pergunta se a pessoa entendeu ou não. E isso é interessante do bilinguismo, né?
Eu não me lembro se eu falei lá no vídeo sobre você ser bilíngue, mas ser passivo também é ser bilíngue. Então a minha mãe e o meu sogro, a minha mãe um pouco mais até do que o meu sogro de competência, eu diria que são bilíngues passivos. Eles conseguem entender, mas eles não conseguem produzir na língua. Então a minha mãe, eu tenho certeza que é uma bilíngue passiva. O meu sogro, acho que não. Ele tem, eu ainda não sei muito bem dizer o quanto de língua que ele compreende. Né? Eu vejo que muitas vezes a minha sogra acaba olhando para ele e traduzindo o que foi dito. Mas a minha mãe não, a minha mãe consegue ir assim e ver, e em alguns momentos ela tem que perguntar, né, pela nível de competência dela de língua, mas tá tudo bem. E a Tata vai, assim, de vez em quando o Lucas era menor e ele não tinha ideia do que era inglês e português, ele falava alguma coisa e a Tata dizia, amor, a Tata não entendeu assim, tu pode dizer de novo? E aí ele se ligava, né, porque ele não sabia o que era inglês e português, mas ele se ligava e ele mudava pro português. Agora ele já sabe, né, então semana passada ele foi jogar bingo com a Tata e ele deve ter falado algum número e a Tata disse, Lucas, a Tata não entendeu. Daí ele olhou pra ela e disse, Tata, tu não fala inglês? E aí a Tata disse, não, a Tata não fala inglês, a Tata só fala português, mas eu tô aprendendo contigo, né? E aí foi então que ele disse, porque eu falo português e inglês, eu sou bilíngue. Ele disse pra ela, e ela achou o máximo. Mas a Tata tá aprendendo, então tem um monte de coisas que ela hoje já sabe. Tem vídeos do meu sogro jogando algum joguinho assim com o Lucas e ele falando one, two, ou falando nomes de alguns animais. Eles estão todos aprendendo juntos, assim, o inglês. Mas isso eu acho legal, assim, porque a gente tem um cuidado deles não serem excluídos, né, da interação daquele momento, mas eu também tenho cuidado de manter o inglês com o Lucas, que é importante, e um dos sentidos, um dos motivos, né, do Lucas uh, continuar sendo permitido que o português seja usado dentro de casa, porque quando tem pessoas que não falam inglês, o português é importante, então tem que falar, então não tem por que negar. E é por isso que eu sempre faço um apelo muito grande para brasileiros que moram fora e acabam dando valor só para o inglês, né? Dependendo do país onde eles estão, e acabam esquecendo um pouquinho do português. Eu digo, nossa, né? E a família? E o resto da família? Como é que a criança vai interagir? Ou vocês não sabem o futuro, e se vocês voltarem para o Brasil e a criança não sabe português? Ou todos os benefícios de bilinguismo que vocês estão roubando dessa criança em ensinar somente o inglês lá fora. Então, mantenha as duas línguas. Então, qual é a minha dica? Eu não gosto de dizer é assim que tem que ser feito. Sente, vê como é que vai sendo a interação com a família de vocês. Eu, graças a Deus, não tive um problema até hoje de alguém virar os olhos, não entendi, né? Então, assim, ninguém nunca faltou com respeito, ninguém nunca nos ridicularizou, ninguém nunca até questionou assim, mas por quê? Não. Eu tenho amigas muito próximas que já passaram por isso, ou que vô e vó. A minha avó, né, a Bisa Gessi, que interage com o Lucas em alguns momentos, ela não entende nada de inglês, zero, 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 mas ela acha a coisa mais linda do mundo ele falando inglês. Então, quando ela vem aqui em casa, eu continuo falando inglês com o Lucas, e aí a gente olha pra Bisa e nós dois falamos com ela em português. E é muito bonitinho, porque assim, eu falar inglês com o Lucas, ela me olha assim, mas Aline, ele tá entendendo? Ele tá entendendo tudo? Eu digo, sim, vó, ele tá entendendo. Então, ela não se sente excluída, ela não fica triste, assim. A gente cuida, né? A gente, né, fala com ela em português, mas eu, ele e o Lucas. Tô brincando com ele lá do carrinho, ok, a brincadeira continua em inglês. E aí, quando a gente vira pra falar com a Bisa Gessi, a gente fala com ela em português. Então, a minha dica para qualquer pessoa que tá fazendo bilinguismo, é uma casa bilíngue e que tem membros da família que não falam essa língua, é sentir aquele momento. Se for um momento estressante falar inglês, se a família for uma família muito chata, crica, começar a incomodar e tal, talvez não valha a pena ficar se estressando, então muda para o português, fala português e pronto, né? E guarda um outro momento para vocês falarem inglês ou qualquer outra língua. Se é uma família que entende, que tá vendo que tá funcionando e que conseguem se comunicar com a criança também, não estão perdendo vínculo nenhum, não falam nada, toca a ficha e continua falando na língua alvo, né? Na língua que vocês querem falar. Então, faça um teste, vê como é que é, sem loucurada, sem
sem ficar se incomodando muito por isso, porque não vale a pena, certo? Mas graças a Deus aqui em casa é assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram, esse aí foi um vídeo que eu gravei especialmente para uma seguidora que me pediu. Então, se vocês têm sugestões de vídeo, coloca aqui embaixo que vai entrar na minha lista de vídeos para gravar. Subscribe, compartilhe, dê um like, acione ali o sininho para não perder nenhum vídeo e até a próxima. Bye bye!